Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 75, a Gênese capítulo 3, origem do bem e do mal. Como eu disse, hoje nós íamos gravar um vídeo, mas eu já determinei que nós vamos gravar vários vídeos. Ei, mas é teimoso, né? Gente, isso aqui vai calar a boca só depois que desencarnar. E ainda se encontrar algum médium maritaca no corpo físico, vai retornar e vai continuar maritaca através do médium. Então Kardec continua assim, ó. O homem cujas faculdades são restritas, sequência, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. O que está querendo dizer? Né? Pelo fato de todos esses atributos restritos, ele não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Quer dizer, os desígnios a gente entende como as leis do Criador, tudo que rege, né? Os universos, as dimensões por toda a eternidade. O homem não possui capacidade. A evolução dele é muito inferior. Ele não consegue, no nível que se encontra, penetrar todos os desígnios de Deus. Primeiramente, que ele não possui capacidade de entendimento, de compreensão de todos os atributos de Deus. Agora é preciso dizer também que seres nenhum nos universos por toda a eternidade possui capacidade de compreensão 100% dos desígnios das leis de Deus. Conhecem sim um número inimaginável por nós, um número assim infinito, mas limitado, mediante a nossa parca é pouca evolução, né? Então, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Então, ele aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade. Então, o homem, ele aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, de acordo com o conhecimento que ele tem. Não adianta ele querer desvendar o desconhecido com o conhecimento que ele possui. Ele precisa dar tempo ao tempo, que outros nascerão, que outros surgirão, e esses outros é que darão sequência no processo do desvendamento evolutivo. Então, olha só para você ver, ele aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade.
Então é como se fosse as vistas tapadas. Então, por exemplo, vamos colocar um cabresto na cara da pessoa e a pessoa, ele consegue compreender aquilo que está à sua frente. Não adianta pedir para ele analisar 360 graus à sua volta, ao mesmo tempo que ele não consegue, não compreende. Aqueles atributos, eles são restritos, né? Então, aprecie as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Então, eles não, aí já vamos colocar um coletivo, porque não é só uma unidade. Um coletivo vive nestas condições. Eles não conseguem, sabe, compreender na ordem da natureza de Deus. Eles não conseguem entender que a natureza de Deus, os desígnios de Deus, as leis de Deus, elas possuem tudo aquilo que, de certa forma, dá ao indivíduo a oportunidade dele auto se corrigir perante a matéria a qual ele ignorou. Porque nós temos que entender isso. Os desígnios de Deus, as leis de Deus, são oportunidades que o Criador nos concede, já que nós as ignoramos, as infringimos, e pelo fato de infringir, daquele momento em diante, contraímos débitos. Como o aluno na sala de aula, que diz assim para o professor: professor, eu detesto matemática, ou astronomia, geologia, botânica. Tudo bem, ele pode detestar. É um direito dele. Por quê? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é o direito de escolha. Só que, para que aquele aluno consiga evoluir na faculdade, nos estudos, ele precisa superar aquela matéria, de forma que se ele não supera naquele ano, ele vai retornar no próximo ano, e no próximo ano aquela matéria, ela vai ser a prova e a expiação daquele aluno. O aluno, ele vai conseguir sobressair em todas as matérias, mas ele vai bater o olho naquela matéria que ele sempre foi avesso a ela, e vai pensar assim: meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir chegar no topo se eu não superar essa matéria. É assim que acontece com o espírito. Por isso é que muitas vezes se lê a figura mal
e injusto aquilo que considera justo e admirável. O que isso quer dizer? Por falta de conhecimento, quando os desígnios de Deus se faz presente através dos flagelos naturais, através dos processos dos males físicos ou morais. Se o indivíduo não tem conhecimento dos desígnios das leis de Deus, ele ignora Deus. Ele ignora que ali Deus, soberanamente bom e justo, misericordioso, ali está dando oportunidade de que o indivíduo ele quite os débitos do passado, quita as dívidas do passado. Deus ali está dando a oportunidade da pessoa, quitar as dívidas do passado. Não é? Mas se ele não tem conhecimento, então acontece que, por isso é que muitas vezes ele é figura mal e injusto. Ah, mas Deus é injusto. Que é isso? Permitiu Covid, permitir guerras, permitir pragas, permitir geada, permitir a gripe espanhola, permitiu Covid. Deus é injusto, Deus é um monstro. Onde já se viu isso? Quantos milhões de pessoas nascem cego, mudo e surdo? Por qual motivo? Deus é arbitrário. Eu não confio em Deus, porque Ele é muito arbitrário. Ele é um monstro. Onde já se viu uma criança que nasce com câncer? Onde já se viu um jovem de 20 anos com a vida toda pela frente, num acidente, perde a vida física, enquanto no asilo está cheio de idosos que para mais nada prestam. É assim que essas pessoas pensam. Mas ignorância, porque eles não sabem os desígnios de Deus. Quanto egoísmo, quanto ignorância. Ainda bem que os desígnios de Deus não encontram-se no mando da humanidade. Não somos nós quem decidimos as leis de Deus, e sim Deus. Não somos nós. Você entendeu? Então, por isso é que muitas vezes, se ele é figura mal e injusto, aquilo que considera justo e admirável, sendo que isso tudo é justo, é admirável, é a misericórdia do Pai, é a prova da imortalidade da alma, é a prova da preexistência da alma, é a prova da
lei de causa e efeito, ação e reação, é a prova. As pessoas que têm conhecimento, eles entendem. Se ele conhecesse a causa, olha só, Kardec continua. Se lhe conhecesse a causa, o objetivo, então se ele conhecesse a causa e o objetivo, ó, se ele conhecesse a causa de um câncer e o objetivo de um câncer, se ele conhecesse a causa e o objetivo de um flagelo natural, de uma geada, dinheiro, o que é isso? Se ele conhecesse a causa de um tufão, de um maremoto, de um terremoto, de um tsunami, de uma queda de um avião, se ele tivesse conhecimento de um desmoronamento de um prédio, desmoronamento de um morro que inunda a favela, né, que é a comunidade, matando várias pessoas, né? Se ele tivesse conhecimento dos vulcões, né, que faz parte todos dos flagelos, se ele tivesse conhecimento da importância, né, como está escrito aqui, da causa, o objetivo, o resultado definitivo, né, de um câncer, de um ebola, de uma gripe espanhola, de um HN1, de uma infecção hospitalar, de um erro médico, sabe? Se ele tivesse noção do objetivo, do resultado definitivo, daqueles nossos irmãos que vivem naquelas regiões na África, onde milhões de pessoas por ano morrem de fome. Você entendeu? E não só na África, como também em todo o mundo. Quantos milhões de pessoas morrem de fome? Quantas pessoas no mundo, nesse exato momento, não almoçaram, não jantaram, e elas não têm, assim, perspectiva de vida de que dia que é que elas vão comer, sabe? Se essas pessoas que ignoram, se elas têm, assim, um objetivo, um resultado definitivo, em vez de ignorar as leis do Criador, elas agradeceriam. Elas agradeceriam porque a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. E quem são esses eleitos? Todos aqueles que cometeram, né, assim, um erro, mas que pela misericórdia do Pai, Ele concedeu e concede que o ser retorne através da reencarnação e procure se redimir. Aí, o esclarecimento dessa mensagem é essa.
Porque às vezes a pessoa ouve dizer assim, a dor é o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos, mas que eleitos esses são? Muito fácil. Os eleitos são aqueles que infringiram as leis de Deus e que, se fosse em outras seitas, seria jogado no caldeirão do inferno. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor, e Ele concede oportunidade a esses eleitos de que retorne para que possam se redimir perante a própria consciência. Porque você entende que nós nos redimimos perante a nossa consciência e não perante Deus. Porque Deus é inatingível. Se você disser assim, eu traí Deus, é porque você não tem conhecimento das leis dele. Que ninguém trai Deus. Você consegue trair o teu marido? Não. Você trai a si própria. Você trai a tua esposa? Não. Você trai a si próprio perante a consciência tua, que encontra-se interligado na justiça divina. Tema que nós já tratamos aqui na Gênesis. Então, para você ver o equívoco das pessoas, se as pessoas raciocinassem, viveriam melhor, porque as pessoas, elas se punem, em muitos casos, sem necessidade. Às vezes as pessoas cometem muito mais crime, se punindo, do que a respeito do ato que cometeram, porque o ato que cometeram faz parte do processo evolutivo do ser que se encontra no corpo físico, em hoje lutar para ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas se você tem consciência disso, você procura se resignar perante si. Mas se você não tem consciência disso, você começa a se martirizar mentalmente e você baixa o teu padrão vibratório no nível daqueles espíritos das trevas, os obsessores, e eles te fazem, de certa forma, te transforma num tapete, vamos assim dizer. Ainda bem que eu conheço algumas pessoas que esses espíritos, eles fazem o que quer com certas pessoas. Eles fazem o que quer com certas pessoas. Mas o interessante é que essas pessoas no corpo físico, elas só não se perdem de vez porque são disciplinadas e elas, de certa forma, protegem excessivamente os outros. Então, quando nós abraçamos a cruz do outro, por mais que ninguém carrega a cruz de ninguém, mas a providência divina, sabendo que a providência divina, sabendo que nós estamos abraçando a cruz do outro, para que o outro não se perca.
automaticamente a providência divina, ela não dispensa proteção e amparo, porque ninguém carrega a cruz do outro, mas porque ele não quer ajudar o outro. Porque quando ele abraça a cruz do outro, a providência divina também não interfere, porque o que importa é o amor, o que importa é a solidariedade. Eu digo, eu vou te ajudar a carregar a tua cruz. Aí aparece um anjo, vamos pensar por esse lado, mas você não pode carregar a cruz daquela outra pessoa, mas eu quero e vou carregar. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Ainda mais se eu tiver bagagem para interceder-se pelo outro, para interceder-se pelo outro. Você fica um período sem energia? Fica, é natural. Se você consegue recobrar as energias, vamos para o próximo vídeo.